Porque esperar em Deus é uma coisa muito difícil, né, gente? Ou só para mim? Esperar em Deus é difícil, né? Por isso que a gente sabe que o tempo dele não é o nosso, né? Porque como é difícil esperar em Deus? A gente quer um negócio para ontem de manhã. A gente quer orar hoje porque a gente gosta ontem de manhã, igual meu chefe queria. Vamos abrir a poderosa palavra de Deus em Êxodo 13, a partir do 17. Êxodo 13, a partir do 17. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler pela TV para todo mundo acompanhar. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Versículo 20. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. 21. Durante o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Vamos ficar por aí por enquanto. A palavra de Deus diz isso aqui é o povo saindo do Egito, caminhando para a terra prometida. Aqui é no deserto. Estavam caminhando para a terra prometida e haviam sido libertos do Egito, porque afinal já havia tido as 10 pragas, os primogênitos já haviam morrido todos, então o faraó, de uma vez por todas, decidiu liberar o povo. E o povo estava caminhando. E a palavra de Deus diz que o Senhor não levou eles pelo caminho mais curto, pelo caminho mais rápido. O Senhor não levou. O Senhor fez eles darem uma volta para chegar até onde eles tinham que chegar. E aí eu me pergunto, será que Deus queria punir eles de alguma forma? Será que estava todo mundo fortinho como eu, tinha que caminhar um pouco mais para poder perder as calorias? Será? Eu fiquei imaginando por que Deus, tendo um caminho mais curto, para o povo chegar mais rápido à terra prometida, ele não usou aquele caminho, ele usou um caminho muito mais longo. Mas o próprio Senhor diz o porquê. O caminho mais curto era o caminho que tinha que passar pela terra dos filisteus, que eram os inimigos de Deus, eram guerreiros muito fortalecidos. E esse povo, eles tinham acabado de sair do Egito. Era um povo fragilizado, era um povo que ainda não sabia guerrear, era um povo que ainda tinha na sua mente como escravo ainda. Então era um povo que não ia conseguir conviver com a guerra dos filisteus e iam arrumar. Porque quando os filisteus vissem que eles estavam se aproximando, os filisteus iam começar a armar uma guerra. E eles não iam conseguir conviver com isso. E aí a palavra de Deus diz no 17 que eles poderiam se arrepender e retornar para o Egito. Olha que cuidado do nosso Deus. Deus tirou aquele povo do Egito, não foi para que nunca mais eles voltem. Assim como o Senhor nos libertou de tudo que nos afastava de Deus, para que a gente nunca mais volte para aquele lugar. O que Deus nos libertou, o que Deus nos curou, o que Deus nos restaurou, o que Deus nos limpou, Ele está dizendo, eu quero que você nunca mais volte para aquele lugar. Como Ele queria que esse povo, que o povo de Israel, não voltasse mais para o Egito. E eles ficam imaginando, eles vão retornar para aquela terra de escravidão. Eu vou fazer o seguinte, por cuidado, não por punição, mas por cuidado, por amor, eu não vou permitir que eles vá por ali. E eles caminharam um percurso muito maior. Às vezes a gente pode estar questionando por que está demorando tanto, pastor. Por que eu estou pelo caminho mais longo? Por que está demorando tanto? E hoje a gente começa a entender o Senhor falando para a gente que se fosse por outro caminho, você de repente voltaria lá para o seu Egito, lá para o seu período de escravidão do pecado. Nesse caminho, a palavra de Deus diz que eles não estavam só. Existe uma palavra
No deserto, durante o dia, são 50 graus de temperatura. Então é muito quente. Então provavelmente ia cansar muito. Imagina a gente com 50 graus. Eu sei porque no Rio já fez essa sensação térmica de 50 graus. Mais de uma vez. Então eu sei como é. Minha pressão já vai lá no pé, eu já fico desanimada, eu fico mole, eu já transpiro aqui, vocês imaginam com 50 graus, né? Então, no deserto era essa temperatura. E o Senhor, por cuidado, se manifestou em forma de uma nuvem à tarde, durante o dia. Uma nuvem para cobrir eles, para proteger, para fazer um telhado, vamos dizer assim, para dar uma sombra para eles. Para que eles não pegassem diretamente, como dizem na moleira, aquele sol de 50 graus. Então, para que eles não passassem mal. Então, hoje, eu e você, nós podemos estar caminhando num deserto muito grande. E a gente pode até questionar, meu Deus, esse deserto não acaba. Há quanto tempo eu estou atravessando esse mesmo deserto? E o Senhor vai dizer assim, olha, primeiro, você vai atravessar porque eu não quero que você volte de onde eu te tirei. Eu não quero que você dê de cara com pessoas que vão guerrear contra você. A outra coisa, você vai passar, mas você não vai passar sozinho, porque eu vou estar. E tem mais, o sol do deserto não vai te desanimar, não vai te queimar, não vai te fazer a pressão cair. Eu vou estar ali te dando a cobertura, te dando a sombra, para que isso não aconteça com você. E aí ele diz mais, à noite, ele ia numa coluna de fogo, uma nuvem de fogo, na verdade era uma coluna mesmo, né? Não era nem uma nuvem, era uma coluna. Durante o dia a nuvem para fazer sombra e à noite uma coluna de fogo. Por quê? Porque o deserto à noite, ele é escuro, não tem iluminação pública como a gente tem aqui. O deserto à noite é escuro. O deserto à noite era cheio de feras no deserto, que normalmente apareciam à noite por ser mais fresco. Então, e era muito frio. O deserto é um extremo de temperatura. Então, durante o dia 50 graus, e diz os estudiosos que durante a noite é negativa a temperatura. Aí o Senhor faz o seguinte: de dia, eu não vou deixar o sol te abater, eu não vou deixar o sol te abalar, te desanimar, e de noite, eu não vou deixar você ficar na escuridão sem a direção. Eu não vou deixar as feras do deserto, entre aspas, do nosso mundo te abater. E eu vou te esquentar quando o frio chegar. Olha que cuidado, 24 horas por dia com a gente. Isso aqui não foi só com o povo de Deus, é conosco hoje. A gente pode estar passando pelo caminho mais longo, sim, e não é fácil, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos que entender que por onde o Senhor está nos direcionando é o caminho mais longo, mas é o caminho de proteção, de cuidado, de companhia, de provisão. O tempo todo Ele vai estar conosco. E o que nós precisarmos, está muito calor, Ele está ali para diminuir o calor. Mas está muito frio, Ele está ali para esquentar o frio. Eu estou com medo de alguma coisa me atacar, de alguma fera me morder, de alguma fera. Ele está ali para proteger você da fera. Você está meio sem direção, porque está no escuro do deserto. Durante a noite Ele diz, mas eu sou a tua luz e vou guiar o teu caminho. Glória a Deus. Então é algo muito tremendo isso aqui, porque o Senhor Ele quer nos dizer hoje todo o tempo, eu estou com você 24 horas por dia. Mas pastora, não sabe o deserto que eu estou passando. Independente dele, o Senhor está contigo 24 horas. Você nunca vai estar nesse deserto sozinho. Você não vai pegar insolação. Você não vai desanimar. E muito menos retroceder. Porque Ele já desviou você do caminho que você poderia retroceder. Queridos, aonde o Senhor nos tirou, eu não sei aqui quantos já nasceram em família cristã. Eu não me converti bem adulta. Me converti não tem muito tempo, então bem adulta mesmo. Eu fui criada num lar idólatra. Meu pai da mão e minha mãe do catolicismo. Agora muito idolatria dentro da minha casa. Mas eu entendo, depois que o Senhor me resgatou, Ele nunca mais me abandonou. E assim é com vocês. Às vezes a gente quer verdadeiramente ir para o caminho mais curto, né? Quem não quer? Quem não quer chegar logo na terra prometida?
prometida. Ali eles estavam caminhando para a terra prometida. Quem não quer logo alcançar a tua terra prometida? Mas muitas vezes, querido, quando a gente toma a nossa iniciativa, quando a gente age pela nossa própria vontade, quando a gente deixa de ouvir o Senhor, ou quando a gente não pede uma direção a Deus, a gente pode entrar por um caminho e voltar da onde o Senhor já te tirou e não quer que você volte. Da onde o Senhor te tirou, Ele não quer que você volte. Então Ele está tendo todo o tempo o cuidado. Esse caminho mais curto aqui não foi punição. Ele só não quer que a gente olhe para trás. Ele nos tirou de lá. Ele não quer que a gente olhe para trás. Vocês lembram o que aconteceu com a mulher de Ló quando olhou para trás? Hoje a gente não vai mais virar uma estátua de sal. Quer dizer, eu acho que Deus pode fazer o que Ele quiser, né? Mas eu acredito que a gente não vai mais virar uma estátua de sal. Mas a gente pode paralisar na vida, sabia? A gente pode paralisar. Porque muitas vezes nós queremos caminhar adiante, mas a gente quer caminhar assim, ó, olhando lá para trás. Ó. O que pode acontecer comigo? Eu posso cair, eu posso tropeçar, eu posso me machucar. A gente quer o novo de Deus, e Deus tem o novo para a gente. A Bíblia está cheia de referências que Deus tem o novo. Coríntios, Apocalipse, Isaías, tudo fala que Deus tem o novo para a gente. Mas a gente não quer largar o velho. A gente quer fazer o nosso atalho. Queridos, com Deus não tem atalho. Não adianta você querer ir rápido para alguma coisa, chegar logo na frente. Com Deus não tem atalho. Ele vai te levar para o caminho que você tem que seguir. E Ele sabe o porquê. Por mais que os teus olhos você possa achar que é o mais difícil, mas Ele tem propósito você estar ali. Nesse período em que Ele levou esse povo aqui a caminhar, foi um caminho exatamente que Ele viveu os milagres. Foi o caminho da travessia do Mar Vermelho. Foi o caminho todo o tempo de milagres, todo o tempo. Ah, meu papelzinho. Não, mas cuidado. Gente, eu nem estou suando tanto, tá vendo? Deus cuida, viu? Então, queridos, aquele período aquele caminho, foi um caminho que eles viveram muitos milagres. Deus permitiu ele passar por ali, para Deus se manifestar não só na nuvem, não só na coluna, mas nos milagres visíveis. Eles tinham que ver os milagres acontecer. E assim é conosco. O caminho que Deus está nos conduzindo não é punição. É o caminho para nós vivermos os milagres do Senhor. É o caminho para nós experimentarmos verdadeiramente o cuidado e a presença dele na nossa vida. Eu imagino que aquele caminho do Egito, aonde aquele povo saiu escravo, a gente, antes de se converter, nós éramos escravos, não no Egito, mas no pecado. Eu era escravo do pecado. Como eu falo, eu não sou ex-nada, mas eu era escravo do pecado. Então, aquele percurso deles livrar o povo dele do Egito, da escravidão ali deles, até a terra prometida, foi o caminho exato, o percurso exato, para transformar escravos em guerreiros. Conosco está sendo a mesma coisa. Quando eles saíram de lá, eles ainda eram tão imaturos, tão bobinhos, vamos dizer assim, que o Senhor falou: não vai dar para guerrear com eles, não. Se eles voltarem, eles vão guerrear, eles vão perder a guerra. Só que quando eles chegaram na terra prometida, todo o percurso que eles passaram, eles já eram grandes guerreiros do Senhor. Assim vai ser conosco. Glória a Deus. Quando chegarmos na terra prometida, quando chegarmos na nossa promessa, quando chegarmos no propósito de Deus para nossas vidas, você vai ver quão diferente você vai chegar. Porque o caminho não foi caminho de punição, foi um caminho de cuidado, de vida, de experiência, de vivenciar milagres, de vivenciar a presença dele. E você vai chegar na terra prometida de uma outra forma. Você vai parar de dizer: meu Deus, eu não sei vocês, mas às vezes eu paro e falo assim: meu Deus, como eu mudei nessa área. Eu era muito sensível emocionalmente, daí meu marido para dizer. Então qualquer coisa, seu cabelo não está bonito não, não está bonito, eu fiz tanta coisa nele, era coisa tão boba, que eu falava: meu Deus, eu chorava, eu passava a noite sem dormir. Se alguém me magoasse, se alguém me ferisse, e a vida vai ser cheia dessas coisas. Se alguém
mentisse para mim, se alguém me enganasse, o mundo para mim acabava, pastor. O mundo para mim acabava. Eu dizia, meu Deus, como é que pode? Ela mentiu, ela me enganou, como é que pode? Ele me traiu, como é que... A vida acabava para mim. E eu fico vendo, meu Deus, eu passei por esse caminho, não foi fácil, não foi rápido, mas hoje eu falo, meu Deus, como hoje emocionalmente eu sou outra pessoa. Porque o Senhor cuidou, o Senhor amadureceu. Como dizia a minha pastora lá no Rio, agora, Ângela, o teu lombo é, como é que ela falava? O teu lombo agora é grosso, não é qualquer coisa que vai bater e vai machucar, não. Ela dizia para mim, teu lombo agora está grosso, não é qualquer coisinha que vai chegar e vai te afetar, não. Mas não foi fácil. Só que eu glorifico a Deus. Por quê? Porque Deus queria que eu chegasse nesse nível de maturidade espiritual, de maturidade emocional, de não ficar toda hora. Sabe aqueles crentes de cristal? Não me chamou para louvar hoje com ela, também não voltar. Pastor, hoje não me deu a paz do Senhor. Tu vem mais nessa igreja. Aqueles crentes de cristal, que eu creio no Deus que aqui todo mundo é maduro, não tem isso? Mas eu conheci um monte. E eu era uma crente de cristal. E o Senhor, eu entendo hoje o seguinte, todo o percurso da escravidão do pecado que eu era, antes de conhecer a Cristo, até a minha vida hoje, o Senhor falou, bora amadurecer aí, minha filha. Bora amadurecer, bora caminhar, bora viver os milagres comigo aí, fazer a tua parte também. Bora trabalhar aí, bora amadurecer. Então todo o caminho que Ele está te levando hoje, querido, não é o mais longo por punição. Não é o mais longo porque você merece. Não é o mais longo por algo ensinado. Cuidado do Senhor. É o caminho certinho que Deus quer te tratar, te amadurecer, te transformar, curar, libertar, fazer um crente novo, como foi tudo aqui no louvor. É o caminho exato para isso. Então o caminho é glorificando. E não procura atalhos, porque você não vai achar. Até pode achar. Você não vai achar da parte de Deus. Você pode até achar. E é tão perigoso quando a gente acha um atalho no caminho que Deus mandou a gente seguir. Porque o inimigo está aí justamente para nos enganar. E nós temos que pedir, muitas vezes, a palavra de Deus diz que nós temos que pedir os dons que Deus dá. E muitas vezes nós pedimos tantos dons, mas existe um dom que, no meu entendimento, todo crente deveria pedir no mundo de hoje. Alguém saberia chutar no meio? Não? O dom do discernimento espiritual. Você precisa discernir qual é a voz que você está ouvindo. Porque o diabo ele é enganador. O diabo fala em línguas. O diabo fala mansamente no seu ouvido. O diabo manda alguém te enganar. O diabo vai arrumar atalhos para você entrar e dizer, não tem nada de mágico, pode ir por ali, não tem nada a ver. Eu sempre falo isso. Esse não tem nada a ver que inventaram hoje aí é do inimigo, queridos. Porque para a gente tem tudo a ver. Vou fazer tal coisa que não tem nada a ver. Eu vou dar uma saidinha ali que não tem nada a ver. Eu vou dar uma bebidinha ali que não tem nada a ver. Eu vou ali trair meu marido que não tem nada a ver. Hoje tudo é nada a ver. Então nós temos que pedir ao Senhor discernimento espiritual todo o tempo. Quem está falando no meu ouvido é o Senhor. Eu preciso identificar a voz do Senhor. E só vamos identificar a orientação, a voz, se aquilo que está acontecendo é de Deus ou não, quando Deus nos deu um discernimento de Espírito. Qual é o Espírito que está falando comigo? É o Espírito Santo ou é o Espírito enganador das trevas? Então nós temos que pedir todo o tempo o discernimento do Espírito. Porque o mundo que a gente vive está mal, querido. Ele jaz no maligno. E o maligno está aí para justamente destruir. Não é o povo dele. O povo dele já destruído, infelizmente. Está aqui para destruir o povo de Deus. Então eu queria muito que você ficasse com essa palavra. Glorifica a Deus pelo caminho que Deus está te levando. Agradeça a Deus pelo caminho que Deus está te conduzindo. Porque você vai viver milagres. Você vai viver proteção. Você vai viver cuidado.